Sejam bem-vindos, este é o Tema é Direito, um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Estamos oficialmente, nessa semana, nesses dias, inaugurando o 5º ano consecutivo, a 5ª temporada do programa O Tema é Direito, que é um programa plural, um programa democrático, onde, principalmente para o nosso telespectador mais assíduo, aí nós temos a possibilidade de discutir questões, todas elas relacionadas ao mundo jurídico, com foco, então, no direito, porque esse é o desiderato fundamental, o fulcral deste programa. Então é uma satisfação recebê-los aqui novamente e, querendo, mande e-mails para direito@unifra.br, está aparecendo aí na sua tela agora, direito@unifra.br, solicitando então que a gente convide alguém da sua preferência, que a gente enfrente determinada temática e confesso que nós temos conseguido bastante êxito no atendimento às solicitações que nos são feitas. Nosso convidado de hoje, então, inaugurando essa temporada, a 5ª temporada do Tema é Direito, professor João Hélio Pes, professor do curso de Direito aqui da Unifra. Bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite, professor Cristiano, e inicialmente eu gostaria de parabenizá-lo pelo programa de sucesso e que muito tem contribuído para a discussão jurídica em nossa região, em nosso município. Parabéns. Aproveitando o ensejo, né, João Hélio, acho que é importante falar sobre isso, que esse é um programa do curso de Direito, né, um programa que já tem uma tradição importante e as pessoas comentam com a gente na rua, né, falam sobre o programa e solicitam que a gente enfrente determinada temática, como foi, então, com a questão do direito constitucional, né, que é o que te trouxe aqui hoje, que a gente sabe que é o direito aí mais importante dentro da estrutura jurídica das academias de ensino, dentro da estrutura do direito propriamente dito, né. Então, é um direito extremamente caro para todos nós, né? Para te ter uma ideia, o curso de Direito da Unifra, particularmente, ele evoluiu muito no enfrentamento do direito constitucional. Nós temos hoje, basicamente, 6 disciplinas específicas de direito constitucional. E é uma tendência essa dos cursos de graduação, por aí afora, a gente tem acompanhado isso, diminui, por exemplo, lá disciplinas de direito privado e aumenta disciplinas de direito constitucional. Me parece que isso é uma demonstração de que as universidades também estão enfrentando a questão democrática, o problema da democracia, a importância de se falar num direito constitucional aplicado cada vez com mais ênfase. Não sei, gostaria de te ouvir um pouquinho sobre isso, porque, né, tu é de uma geração onde as disciplinas de direito constitucional não eram assim em grande número dentro do ensino jurídico, não, João? É verdade, professor Cristiano. Eu estou como professor de Direito Constitucional na Unifra desde 2004, então já faz um bom tempo, né? E sempre tenho enfatizado aos meus alunos uma questão que é a mudança que ocorreu nos últimos anos, últimos 30, 40 anos, da valorização e da devida importância que foi dada ao direito constitucional. Eu, quando fiz a minha graduação, na década de 80, final da década de 80, alguns professores ainda nos ensinavam o direito constitucional como uma carta política que estruturava o Estado e definia alguns direitos. Até porque a Constituição que eu estudei na minha graduação foi a Constituição anterior. Né? Então, isso era ensinado aos alunos da graduação em Direito. E nos últimos 30, eu penso um pouco mais, 40 anos, nós estamos entendendo que o direito, e esse é um processo do neoconstitucionalismo, né? O direito, ele é observado, ele é interpretado, ele é analisado e ele é descortinado a partir da Constituição. Então, a Constituição tem um papel fundamental na aplicação do direito, na formulação do direito, na interpretação do direito. E isto é o papel do novo constitucionalismo, que nós estamos presenciando com muita ênfase nesses últimos anos, né? Hoje é difícil, Cristiano, desculpe, hoje é difícil nós encontrarmos uma decisão, uma sentença, um acórdão que não faça referência a uma norma constitucional. Quem não é do direito, ou quem não é estudante, né, ou quem não é profissional já, não tem, talvez, a dimensão da importância disso que a gente está falando aqui. Porque, realmente, assim, o curso de Direito hoje no Brasil, ele é totalmente estruturado sob a pilastra do direito constitucional. Não tem uma disciplina que se trabalhe num curso de Direito que não se faça, obrigatoriamente, o corte transversal, multidisciplinar, etc.,
com o direito constitucional. E isso não é só nas academias de ensino, não, João Hélio. Sim. Como tu mesmo acabou de dizer aqui, é algo que cada vez mais a gente vem, né, verificando no processo de tomada de decisões. Né? Mas, independentemente disso, a gente tem muito a evoluir. Né? Nós ainda vivemos uma deficiência constitucional. Ainda que a gente, né, fale sobre isso, estamos fazendo um programa específico sobre isso, a gente verifique que as decisões mencionam, né, os cortes, as relações constitucionais daquela determinada temática, mas ainda nós vivemos uma época de deficiência constitucional, de déficit constitucional. Por que tu acha isso? Eu penso, Cristiano, que um dos grandes problemas, e esse é um problema que não é só do Brasil, penso, deve ser de boa parte dos ordenamentos jurídicos do mundo, é em relação às crises que o Estado enfrenta. E uma delas é a crise da função legislativa, a crise de formular a norma. E no formular a norma, não se observa alguns princípios que são fundamentais para o direito que estão nas constituições. Só para te ter uma ideia, dados recentes, inclusive que estão no site do STF, cerca de 70% das ADIs, das ações diretas de inconstitucionalidade, que são julgadas pelo STF, 70% são julgadas procedentes, ou seja, 70% dos casos que vão parar no STF é considerado inconstitucional, ou seja, o legislador está elaborando norma não observando a Constituição. Esse é um pequeno detalhe dessa crise da função legislativa. Nós vamos encontrar, inclusive, na própria Constituição, emendas à Constituição. São mais de 6 emendas à Constituição que já foram julgadas inconstitucionais. Ou seja, o Constituinte derivado, ao fazer uma mudança, uma reforma na Constituição, ele não observa parâmetros constitucionais. Ou seja, né, de 104 emendas à Constituição que temos, 99 mais 5 daquele período da revisão constitucional, de 104, 6 já foram julgadas total ou parcialmente inconstitucionais. Então, esse é um demonstrativo claro de que vivemos uma crise da função legislativa do nosso Estado. E isso tem a ver, né, João Hélio, eu creio, diretamente, está relacionado diretamente com, né, um outro imbricamento que é entre direito constitucional, aí na hipótese, no caso, e o próprio Estado, e a própria evolução do Estado. Porque o direito constitucional é né, no Estado liberal, ele é outro no Estado social, e ele é outro no Estado democrático de direito. Essa deficiência é uma deficiência que se aprofunda na mesma proporção em que o Estado evolui de liberal para democrático de direito, por várias razões. Sim, né? Sim. Agora, realmente, entre aspas, o despreparo do legislativo e o legislar de forma inconstitucional, é um demonstrativo inequívoco disso, ele é um dos responsáveis, concordo plenamente contigo, em relação a essa deficiência constitucional. Porque também isso gera um outro fenômeno, né? Que é o fenômeno do judiciário dar suporte a essas circunstâncias, a esses fatores circunstanciais. Isso acontece tanto no ambiente das ações diretas de inconstitucionalidade, como tu disse, mas também, né, na realização do direito no dia a dia, nos fóruns, nos tribunais espalhados pelo Brasil afora. E porque uma coisa é a previsão das políticas públicas, inclusive pelo próprio texto constitucional. E a outra é a sedimentação ou execução dessas políticas públicas. Então, a gente está vivendo um momento bastante conturbado, eu percebo. Né? Ainda que a gente tente, né, mudar em alguma perspectiva, por exemplo, aqui, né, no que tange a nossa esfera de competência, que é o ensino jurídico, e enfrentar mais decisivamente a questão constitucional, nós ainda temos uma deficiência em relação a isso e talvez uma insistência em valorizar a cultura do civilismo, do penalismo, como se isso fosse o mais interessante, o mais importante dentro de um curso de direito. Não é o nosso caso aqui no curso de direito da Unifra, mas claro. O fenômeno da educação jurídica ele deve estar diretamente relacionado com isso. Sim, com certeza. Eu penso que tem um outro fenômeno que acaba fazendo essa inter-relação com essas questões relacionadas à crise que enfrenta o Estado e as crises, né, que enfrentam os poderes do Estado, diz respeito a esta mudança de paradigma. Nós estamos tendo nos últimos tempos uma mudança na interpretação do que quis o Constituinte para o Estado brasileiro. Então tem muitas emendas constitucionais e a própria atuação do legislador e até mesmo do judiciário em algumas situações de interpretar que o Constituinte, ao elaborar a Constituição, quis um Estado mais liberal do que social.
E nós temos na Constituição de forma bem clara que o Estado brasileiro é Estado liberal e social, né? E alguns interpretam que o social está ainda preponderando, deve preponderar na elaboração desse Estado que está em Constituição, que é o Estado brasileiro. Então, portanto, essa mudança de paradigma, de elaborar normas, inclusive com emendas à Constituição, no intuito de dizer que esse Estado é mais liberal que social, que esse Estado deve ser liberal e não social, né? E um exemplo claro é essa emenda 95, a emenda que congela por 20 anos os gastos públicos, né? Que instituiu o novo regime fiscal em nosso país. E este é um exemplo claro desta mudança, ou seja, vamos fazer com que o Estado diminua a sua atuação, fique congelado todas as despesas com a área social, saúde, educação, por 20 anos, para que os recursos que forem arrecadados por esse Estado sirvam a interesses econômicos de grupos econômicos como banqueiros, por exemplo, que querem receber os seus créditos, né, e estão recebendo seus créditos, enquanto que a área social, ou seja, as políticas públicas relacionadas à área social vão ficar, se essa emenda prosperar, ou seja, se essa emenda que já está em vigor permanecer válida no ordenamento jurídico brasileiro, porque tem várias ADIs, ação diretas de inconstitucionalidade em relação a esta emenda, e, portanto, a esperança que todo constitucionalista tem é que o Supremo Tribunal Federal analise com bastante profundidade esta e outras emendas, né? E esta é uma delas, que deve ser analisada nessa perspectiva para que a gente não tenha implementada uma política neoliberal nefasta para a sociedade brasileira. Esse é um tema super importante, a nossa conversa está muito agradável, precisamos fazer um intervalo de 30 segundos, super rápido, pode ser? Sim. Então não saia daí, fique conosco, como disse, 30 segundos é super rápido e nós vamos voltar com o segundo bloco exatamente desse ponto. Retornamos com o tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Mande as suas sugestões de pauta, não deixe de mandar para direito@unifra.br. Você está vendo o e-mail aí na base da sua tela, do seu televisor. Mande indicações de convidados, indicações de temas específicos que você quer que a gente trabalhe aqui, que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação e assim temos feito com inúmeros e-mails que recebemos. A equipe é grande para a gente conseguir filtrar e escolher exatamente o que as pessoas querem ouvir da gente, quer que a gente enfrente aqui, então, mas não deixe de mandar, porque realmente é isso que brilhante esse programa. Meu convidado de hoje, professor João Hélio Pes, professor há bastante tempo aqui do curso, não, professor? Quantos anos já? Sim, 15 anos como 15 professor. anos já. O senhor é a história do curso de Direito da Unifra, professor, né? Parte da história, né? Porque o senhor e outros... Eu não tenho 15 anos, 13 anos, 14 eu tenho, entrei depois do senhor, mas realmente assim, já falávamos isso num programa que gravamos esses dias com o professor Alberto, que é o curso de Direito da Unifra, a Unifra como um todo, ela tem essa tradição de manter os seus professores por um longo tempo. E é isso que, né, que gera a ideologia, o espírito, né, o ser do curso. É importante isso, as pessoas criam um sentimento de apropriação, né, do próprio curso, importante, e os nossos alunos, eles ficam aclimatizados também nesse ambiente, né, de segurança, porque sabe que os nossos professores são professores, a longa data já são professores aqui do curso. Mas, João Hélio, vamos voltar ali ao nosso assunto, né, o direito constitucional e suas ramificações. Nós falávamos de forma absolutamente não politizada, eu acho que é importante falar sobre isso, né, esclarecer o nosso telespectador. Não interessa, nós não estamos fazendo discurso aqui para partido X, Y, Z, nós estamos simplesmente enfrentando
o fenômeno constitucional diante da evolução do próprio Estado, porque há uma relação muito próxima entre uma coisa e outra, né? Então, como nós dissemos lá no primeiro bloco, tem um constitucionalismo liberal, tem um social e tem o democrata de direito. O que me chama a atenção, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, é que as pessoas que, às vezes, elas se declaram liberais ou proclamam a ideologia liberal, por vezes elas nem sabem o que é o Estado liberal, ou o que foi o Estado liberal, entre aspas, ou o que está para ser o Estado liberal, né? E se declaram liberais. Eu acho que eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre isso. Às vezes falta um pouco de informação nisso, né? Sempre salientando lá as modalidades de Estado liberal, Estado mínimo, Estado social, Estado interventório, democrata de direito transformador. Sim, sim. Transformador da realidade. Cristiano, eu sou um professor privilegiado pela história de vida também. Eu, durante o período da Constituinte, eu acompanhei in loco, ou seja, fiquei durante 20 dias acompanhando o processo constituinte, acompanhando as votações, fazendo pressão, porque na época eu atuava como sindicalista. Sim. E, portanto, havia toda uma mobilização da sociedade brasileira durante o período constituinte de todos os setores, empresariais, trabalhadores, ONGs, né? E nesse movimento de participação social, acompanhei de perto todo o processo, então, da Constituinte. E é claro que eu digo isso para relembrar que a proposta vencedora, ou seja, o texto da nossa Constituição, foi elaborada basicamente pelo que foi denominado na época de Centrão. Eram cerca de 300 parlamentares que não eram nem a esquerda e nem a direita. É por isso o próprio nome Centrão. E eles definiram por um texto, né, de um Estado social liberal, um Estado que um pouco de social, né, e um pouco também do Estado liberal. Por isso a denominação colocada já no caput do artigo 1º da Constituição de Estado Democrático de Direito. Mas o que nós estamos presenciando nesses quase 30 anos, a nossa Constituição completará 30 anos agora em 5 de outubro. Nesses quase 30 anos é um processo de desconstitucionalização, ou seja, tudo aquilo que foi previsto, que era um Estado social, forte no social, e um Estado também com matiz liberal, é a desconstituição disso. É com uma série de reformas elaboradas e aprovadas na nossa Constituição, emendas à Constituição, verdadeiras reformas, que transformam aquele velho Estado social e liberal num Estado mais liberal. Esse é um processo negativo dos últimos quase 30 anos, né? Eu penso muito negativo porque se o Constituinte, que era o representante do povo, naquele momento quis um Estado daquela forma, para que ocorra uma mudança, é somente uma nova Constituição, uma nova Constituinte, uma nova Constituição, né? E não através de emendas à Constituição. Então nós vamos verificar durante esse período todo, e esse período todo de quase 30 anos, os quase 30 anos, porque são 104 emendas à Constituição, 99 ordinárias. Sim. E 5 do período revisional. Então, 104 emendas, 104 mudanças, e algumas delas que mudaram profundamente o texto constitucional. Teve emendas, como a emenda 45, a chamada reforma do Poder Judiciário, essa mudou desde o artigo 5º até o último artigo da Constituição. Então, nós tivemos mudanças drásticas na nossa Constituição e a boa parte delas não foi para aprofundar, para fazer com que o Estado brasileiro se transformasse num Estado um pouco mais social, um Estado que tivesse uma visão de inclusão daqueles que estão excluídos, ou de políticas públicas para favorecer aqueles que realmente necessitam da atuação do Estado, um Estado, então, prestacional, um Estado com prestações positivas, né? Mas o contrário, um Estado que, paulatinamente, vem sendo enxugado e transformado num Estado mínimo, que é a proposta do Estado liberal. Agora, interessante que o Brasil é um país que adota, né, por tradição, a família romano-canônica de direito posto, né? Nós temos uma participação mais vinculada também com a questão da civil law, então nós temos como característica um direito escrito, né, um direito codificado. A nossa tradição jurídica está afiliada a isso. Não é um direito construído pelos juízes, por exemplo, como um direito mais próximo, né, o direito inglês, o direito norte-americano. Eu não estou aqui dizendo também o que é melhor, o que é pior. São apenas características
E eu estou dizendo isso porque guarda uma relação direta essa questão com o próprio fato de nós termos uma série bastante considerável de codificações no Brasil, mas a codificação no texto constitucional, essa chama um pouco mais a atenção. Porque, como você mesmo disse, nós temos 99 emendas ali ordinárias, né? Que hoje nós estamos na emenda constitucional 99, e que foram construídas a partir de 38, então, em se considerando o contexto político do momento de constituição daquela emenda. E aí perdendo-se a força daquele poder constituinte originário lá, esse que, como tu mesmo dissesse ali, tu teve a oportunidade de acompanhar naquela época. Então me parece que aí tem um problema bastante visível de legitimidade, que talvez seja um dos problemas centrais do Estado brasileiro hoje. Sim. Nós temos muita gente legislando sem ter competência para legislar. Sim. E as pessoas perguntam qual é a diferença do direito constitucional para os outros direitos, né? Talvez a diferença principal é que o mais democrático de todos seja o direito constitucional. Porque ele foi, a sua base, é uma base de constituição puramente, estritamente democrática. Quem viveu aquela época da redemocratização sabe do que eu estou dizendo. Só que isso parece que foi desvirtuado, né, João Hélio? Sim. Com o passar dos anos, e essa emenda 95, eu gostaria de te ouvir um pouquinho sobre ela, é uma prova inequívoca disso. Sim, sim. Esta emenda constitucional, ela é muito próxima daquilo que é a visão de um Estado liberal. Porque congelar por 20 anos, ou seja, manter os mesmos patamares de gastos públicos, do total dos gastos públicos, mas principalmente da área da saúde e da educação por 20 anos, sem se preocupar se vai ou não ocorrer o aumento da arrecadação, porque se ocorrer o aumento da arrecadação, os valores que serão gastos em saúde e educação serão os mesmos de 2017, é o que está na emenda, porque a emenda entrou em vigor em 2016, mas utiliza como parâmetro 2017. É algo muito nocivo para a sociedade brasileira, porque só na questão da saúde, um dado que é interessante, nós hoje temos cerca de 208 milhões de habitantes, daqui a 20 anos, ou seja, no final da vigência da emenda, nós teremos mais 20 milhões, ou seja, teremos 228 milhões de habitantes. Bom, se isto ocorrer, olha só a gravidade que é na questão da saúde. Se hoje, com 208 milhões, você gasta X de verbas em saúde, com mais 20 milhões se gastará o mesmo X. Então, portanto, vai faltar recursos para a área da saúde nos últimos anos. Ou a partir do segundo, terceiro ano já vai ter problemas. E se o Estado aumentar a arrecadação, que tudo indica que sim, a arrecadação do Estado deve aumentar, porque o ano de 2016 e 2017 foram anos de crise econômica, em que ocorreu um certo recuo na arrecadação estatal do Estado brasileiro. Então, portanto, a tendência é aumentar só a arrecadação, mas os gastos não aumentarão. E tem algo mais grave ainda. Nós teremos um aumento também da população com mais idade, ou seja, o envelhecimento da população brasileira. Nós hoje temos cerca de 12% da população brasileira que está acima dos 65 anos. No final dos 20 anos, nós teremos 21% da população com mais de 65. Então, significa que se vai ter a mesma quantidade de valores para gastar em saúde e as pessoas estarão mais velhas, parcela da população estará mais velha, é porque faltará recursos para a saúde. Porque a gente sabe bem que o gasto em saúde pública é muito maior nas pessoas que estão com a idade avançada. Isso é muito nocivo para a sociedade brasileira. Então, essa visão neoliberal desta emenda, de fazer com que sejam congelados os recursos para as áreas sociais, é algo que é inconstitucional. É inconstitucional porque fere a própria Constituição no que diz respeito aos direitos fundamentais, direito à saúde, porque está havendo aqui uma retirada de direitos das futuras gerações ou das pessoas que daqui 2, 3, 4, 5 anos não terão mais as mesmas políticas públicas que temos hoje, na área da saúde, por exemplo, e também um retrocesso em matéria de direitos sociais. Então, portanto, é inconstitucional esta emenda, e esta emenda é uma visão muito clara daquilo que estávamos conversando há pouco, do Estado mínimo, do Estado liberal. Tu sabe que, lamentavelmente, nós não temos mais tempo para conversar sobre isso,
Mas eu já vou te deixar aqui convidado, né, formalmente convidado, para a gente retomar essa conversa no próximo mês, aí, nos próximos dias, para que a gente, né, dê sequência a esse assunto, porque realmente ele é muito preocupante. Mas, independentemente disso, eu queria te parabenizar por esses 15 anos de Unifra, João Hélio, né, pelo trabalho de excelência que tu vem desenvolvendo aqui, e dizer aqui em nome da equipe da televisão, da TV Unifra, que tu tem portas abertas sempre aqui conosco. Muito obrigado, professor Cristiano, pelo convite mais uma vez, e mais uma vez, parabéns pelo excelente programa. Parabéns. Agradecemos principalmente a você pela audiência e fique ligado nos próximos programas da TV Unifra. Até a próxima!